9 dias depois da visita do sacerdote Crises a Agamenon, quando a situação do exército grego adquiriu os contornos de uma verdadeira catástrofe em virtude do exorbitante número de óbitos, Aquiles teve a iniciativa de convocar uma assembleia, a fim de que pudessem discutir sobre as decisões a serem tomadas. Na ágora, a maioria dos guerreiros se fez presente, que era a praça onde discutiam as coisas na Grécia. Os comandantes aos soldados mais rasos, e a expressão estampada em seus rostos em um só, o medo. Estavam apavorados com a ira de Apolo, receosos de serem abatidos pela peste, assustados diante da possibilidade de alcançarem a morte de uma forma tão inglória, quase afrontosa, depois de tanto tempo de guerra. Aquiles, o príncipe de Fítia, fez um gesto para que todos silenciassem. Em seguida, se dirigiu a Calcante, um respeitado sacerdote de Apolo que o acompanhava a armada grega. Calcante, com toda a sua sabedoria na arte de interpretar os sonhos e a vontade dos deuses, diga-nos o que pode estar provocando a fúria de Apolo contra nós. Momentos antes de chegar à Ágora, Calcante conversou com Aquiles reservadamente e concordou em revelar publicamente o que estaria irritando ao deus Apolo, desde que lhe oferecesse proteção caso eventual reação por parte de Agamenon. Sabia que o rei de Micenas não agradaria de suas palavras. Não se preocupe, sábio Calcante, precisamos saber a verdade. Seja ela qual for, desagrade quem desagradar. Eu protegerei pessoalmente, garantiu Aquiles em voz alta ao adivinho ainda recalcitrante. Ele ainda estava meio incerto se deveria ou não dizer aquilo. A inquietude tomou conta da ágora. Os homens se remexiam em seus respectivos lugares e aguardavam ansiosos o pronunciamento de Calcante. Diga-nos, Calcante, o que provocou a fúria do Senhor Sol contra nossos exércitos, insistiu Aquiles, demonstrando alguma impaciência já. Calcante respirou fundo, criou coragem para falar. Sua voz soava retumbante no meio do silêncio que se instalara. Apolo lançou sua ira contra nós, porque um de seus sacerdotes foi ofendido, humilhado por Agamenon, que se recusou a devolver sua escrava ao pai, inclusive mediante o pagamento de resgate. Como esse erro poderá ser reparado? Indagou Aquiles. Talvez se Agamenon devolver sua escrava ao sacerdote Crises, sem exigir prêmio algum. Do contrário, os deuses tenham piedade de nós. Isso é um absurdo, esbravejou Agamenon, rubro de raiva. Essa ave agorenta está a dizer asneiras, sempre a pressagiar coisas ruins. Não devolverei a minha escrava, a parte justa e legítima que me coube do espólio de guerra. A tensão reinava na ágora. Havia uma mistura de surpresa e indignação por parte da revelação de Calcante. Muitos homens sequer tomaram conhecimento desse episódio, e envolvendo Agamenon e o sacerdote de Apolo. Por outro lado, a reação do chefe supremo dos exércitos gregos pareceu extremamente inadequada face ao drama que estava sendo vivenciado. Mas eram poucos os que ousavam a falar com Agamenon quando este se achava dominado pela cólera. Agamenon, estamos em Troia há muito tempo, lutando nessa terra longínqua, distante de nossos lares, esposas, filhos, para vingar o ultraje feito por Paris ao seu irmão Menelau. Aquiles fez uma pausa proposital. Queria chamar a atenção dos demais guerreiros para o caráter egoísta do comandante supremo. Eu, particularmente, nenhum motivo tenho para estar aqui, lutando contra os troianos, pois nunca me deram qualquer motivo para tanto. Como guerreiro, como comandante supremo dos exércitos, detentor de cetro de Zeus, deverá pensar em seus homens, nos exércitos aliados que o apoiam, e não apenas para si próprio. Devolva sua escrava aos cuidados do pai e será recompensado. Agamenon não escondia a indignação e revolta em relação ao infame pedido do pretensioso e arrogante filho do rei Peleu.
Em busca de apoio, ele voltou-se para fitar Ulisses e Ajax Telamônio, percebendo que ambos concordavam com Aquiles. Ali na frente do conselho de guerra, não poderia demonstrar que seus desejos pessoais prevaleciam em detrimento aos demais soldados e bravos guerreiros. Com certa amargura, pensou em Criseide, que se igualava a sua esposa na beleza. Seria doloroso deixá-la partir. Não fosse a sua companhia, teria enlouquecido na solidão daquela interminável guerra. Quanto mais pensava na difícil encruzilhada em que fora colocado, ódio maior Agamenon sentia por Aquiles, que se julgava melhor dos homens por ter sido presenteado pelos deuses com uma força magnífica, por comandar um temível exército, por ser o melhor guerreiro, destacando-se sempre em tudo o que se propunha a fazer. Aquiles o obrigara a tomar uma decisão, embora a contragosto, mas era assim que deveria ser. Não poderia provocar descrédito em sua imagem, enfraquecendo sua autoridade. Se é para o bem dos nossos soldados, devolverei a minha escrava a Crises, decidiu Agamenon, procurando não demonstrar o quão humilhado ele se sentia. Porém, não aceitarei ser despojado de um valioso espólio de guerra, ficando sem nada. Não parece justo que eu deva entregar a bela Criseide aos cuidados do pai, enquanto você permanece com seu prêmio, dormindo todas as longas noites nos braços de sua cativa. Exijo um presente de igual valia, nem que para isso tenha que ir buscar na sua tenda Aquiles, e na de Ajax, ou mesmo na tenda de Ulisses. Aquiles se viu tomado de uma fúria incontrolável. A sua arrogância é algo que irrita profundamente Agamenon. Dentre os valiosos guerreiros que aqui se encontram, talvez seja eu aquele que tem maior prazer em combater. Enquanto me arrisco pessoalmente e meus homens nos combates, sem medir esforços, você se esquiva sempre que pode, preocupando-se apenas com a divisão dos lucros e sempre levando a melhor parte. Tive minha escrava como prêmio de guerra, por reconhecimento à minha desmedida dedicação a uma guerra que é mais sua do que qualquer outra aqui. Caso tenha a presunção de ir até a minha tenda e levar a minha escrava, Briseide, saiba que abandonarei os combates e voltarei para Fítia, junto com os Mirmídones, o meu exército. Agamenon nunca perdia a arrogância, nem mesmo diante de ameaça tão séria quanto a feita por Aquiles, um poderoso guerreiro que nunca perdia batalhas. Agamenon era o rei da poderosa Micenas e o comandante supremo das forças gregas, detentor de um cetro de Zeus. Portanto, não permitiria ser humilhado ainda mais perante o conselho de guerra, na presença de valorosos guerreiros Diomedes, Ulisses, Indomeneu, Ajax Telamônio. Esteja certo de que irei buscar pessoalmente a sua escrava em sua tenda, para que todos saibam quanto eu sou superior a você, e para que ninguém ouse a me fazer ameaças. Se quiser, pode voltar para Fítia. Não me importo com isso. Sobreviveremos sem você e ganharemos a guerra, pois é o desejo dos deuses. Ultrajado na frente de todos, Aquiles sacou sua bem trabalhada espada de bronze e ameaçou a investir contra Agamenon. Entretanto, antes que isso pudesse acontecer, uma força maior o deteve. Ele não conseguia se mover por mais que tentasse. Aquiles compreendia muito bem que estava correndo. Era um filho de um imortal e podia reconhecer quando estava na presença de um deles. Ninguém menos do que Palas Atenas estava ao seu lado. Ouviu a deusa dizendo claramente junto aos seus ouvidos: acalme-se, guarde essa espada e aceite o insulto de Agamenon. Em breve receberá um prêmio 3 vezes maior. Como que recobrando a razão, embora ainda dominado pela cólera, Aquiles obedeceu à deusa, guardou a sua espada na bainha. A sua glória se deve apenas ao fato de ser detentor do cetro de Zeus, herdado pelas gerações que antecederam o seu pai Tiestes. Na verdade, Agamenon não passa de um comandante covarde que envergonha
a armadura apenas para encorajar os demais. Que enverga a armadura apenas para encorajar os demais, enquanto fica na retaguarda com medo da morte. No entanto, na hora da divisão dos espólios, é sempre o primeiro da fila a exigir os melhores prêmios. Agamenon permaneceu calado e incapaz de revidar os insultos de Aquiles, como se as palavras tivessem lhe faltado por completo. Poderá buscar minha escrava assim que o desejar, Agamenon, mas esteja certo de que a partir de agora eu e meus homens nos ausentaremos dos combates. Poderemos um dia voltar a guerrear, mas não descartarei essa possibilidade. Saiba que isso acontecerá depois a implorar nossa ajuda. A sua propensão é demasiada pretensão.